Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 4. E nesta aula nós abordaremos o balanço de massa em sistemas com múltiplas unidades. Bem, na aula anterior nós vimos então já a estratégia geral para a resolução de problemas de balanço de massa. Tá? Lembrando que por enquanto ainda balanços de massa sem reação química, tá certo? Então nós vimos alguns exemplos simples e também vimos que para a aplicação dessa estratégia nós temos que seguir aí vários passos, né? Desde a interpretação do problema até a construção do fluxograma, elaboração das equações de balanço, definição das variáveis e das informações conhecidas, também resolução e confirmação da resposta, tá certo? E para isso, então, para verificar cada uma dessas etapas, nós resolvemos alguns exemplos de aplicação dessa estratégia em alguns problemas mais simples, alguns problemas iniciais de balanço de massa, em que nós vimos que a fronteira ela acabava sendo a própria operação para a qual nós resolvíamos o balanço material. Porém, a partir de hoje, nós veremos que nem sempre é tão simples assim. Um único sistema, uma única fronteira na qual é necessário realizar esse balanço. Pois, já que o engenheiro químico ele tem a função de estudar e de compreender todo o processo, esse processo como um todo, ele é dividido em múltiplas unidades, múltiplas operações, tá certo? Então ele tem que ter a ideia, a noção do que está entrando em cada operação, o que está saindo, e nem sempre a gente tem acesso fácil à informação de todas as correntes de processo. Porém, o balanço de massa correlacionando essas correntes pode facilitar e proporcionar então conhecimento das demais condições, das demais correntes de processo a partir de suas entradas ou a partir de suas saídas. Tá? E também com o conhecimento de algumas composições que geralmente são obtidas por meio de análise de laboratório. Bem, então nós veremos nessa aula de hoje como realizar balanço quando nós temos múltiplas unidades, pois neste caso é muito importante a etapa de definição da fronteira, tá certo? E veremos também alguns desses exemplos, tá? Resolvendo, utilizando lá os mesmos passos que nós vimos para a estratégia na aula anterior e que é aplicável aí em qualquer situação, em qualquer problema de balanço material. Bem, então nós chamamos de processos com múltiplas unidades os processos ou sistemas que representam as etapas de processo, nos quais mais de uma operação unitária ou mais de uma etapa de processamento estão envolvidas, tá certo? Então, sempre que nós tivermos uma sequência de operações, elas podem estar em série, ou nós podemos ter várias sequências também acontecendo em paralelo, tendo então várias operações em comum, é necessário a gente saber abordar esse tipo de sistema como um sistema de múltiplas unidades. E, portanto, nós teremos aí múltiplos balanços de massa que vão ser necessários para a gente partir de um ponto de informação conhecida até a determinação das vazões, das composições, das correntes que nós queremos saber, né, conhecer a composição e também a sua vazão. Bem, a fronteira do sistema, nesse caso, quando nós vamos resolver um problema desse tipo, ela deve ser escolhida cuidadosamente, tá certo? Porque nós temos aí várias possibilidades de definir essa fronteira inicialmente e também muitas vezes não é necessário, não é possível resolver definindo uma fronteira única. Então nós partimos, né, resolvendo com uma fronteira inicial e vamos definindo novas fronteiras até que nós possamos então determinar todas as vazões e todas as quantidades conhecidas para o problema. Tá certo? Então, nós temos que passar pela etapa, pela estratégia em cada sistema, em cada fronteira definida que estamos realizando o balanço de massa. E só para ilustrar, então, para a gente ter essa diferenciação em relação aos casos anteriores, trouxe aqui uma operação unitária simples, que pode ser, como nós vimos na aula anterior, uma secagem, um reator, um tanque de mistura, tá certo? Onde nós podemos ter uma ou mais entradas e uma ou mais saídas de processo. E aqui abaixo, então, um processo mais amplo, mostrando múltiplas unidades com várias entradas, né, em vários pontos deste processo e também várias saídas
em mais de um ponto. Então vejam que aqui sim nós temos a condição de definir várias fronteiras e realizar balanços de formas distintas. Tá? Daqui a pouco a gente vai exemplificar também e ver como nós podemos definir essas diferentes fronteiras, certo? E nesse ponto pode surgir uma dúvida então. Como definir a fronteira do sistema inicial, já que nós teremos que definir aí várias fronteiras até chegar no momento, no ponto onde nós temos condição de determinar as variáveis que nós desejamos. Bem, isso requer um pouco de prática também, um pouco de raciocínio para se trabalhar, mas um grande direcionamento e que ajuda bastante, na grande maioria dos casos, é a gente verificar a disponibilidade de informações e dados do problema. Tá? Então a gente vai buscar traçar uma fronteira no fluxograma, de modo que através dessa fronteira as correntes nas quais nós conhecemos as suas vazões ou composições. Tá bem? Então isso é importante, isso ajuda para que nós tenhamos variáveis conhecidas na hora de substituir os valores nas equações de balanço de massa e determinar as demais variáveis, os demais parâmetros. Então, se a gente definir uma fronteira e não tiver variáveis conhecidas suficientes de acordo com o nosso número de equações, nós não temos condição de resolver esse problema. Então, nós precisamos aí prestar atenção e verificar inicialmente, isso faz parte também da interpretação do problema, onde nós conhecemos as informações do processo. E também um certo raciocínio lógico que com a prática nós vamos aí aprimorando e elaborando para verificar quais são as correlações que nós temos, tá certo? Quais correntes contêm os compostos que nós temos mais informações, quais correntes elas têm a composição que pode permanecer constante dependendo do tipo de transformação ou do tipo de divisão de corrente, tá certo? Principalmente em problemas que nós veremos mais adiante com correntes de reciclo, correntes de purga ou bypass. Porém, inicialmente, nós vamos aí verificando e indo um pouco mais com a intuição das informações disponíveis e depois o uso do raciocínio lógico também vai colaborar, também ajuda a gente a especificar uma fronteira adequadamente para a resolução de todas as equações de balanços materiais. E esse raciocínio lógico muitas vezes se desenvolve com a prática. Tá? Então a gente tem que fazer vários problemas de balanço de massa, vários exercícios, tá? Persistir e insistir em resolver os problemas, por mais que às vezes a gente não consiga, às vezes, detectar todas as equações ou todas as informações, mas buscando ali verificar e tentando encontrar uma maneira de zerar os graus de liberdade, tá? Que nós vimos na aula anterior também, que uma das etapas ela requer então que nós tenhamos equações suficientes de acordo com o número de variáveis. A gente basta, após isso, então, resolver o sistema de equações e verificar se as informações obtidas elas fazem sentido e fecham os balanços do problema. Bem, então vamos dar uma olhadinha aqui em um exemplo que eu trouxe que pode mostrar aí para vocês como nós poderíamos definir várias fronteiras para um único fluxograma de processo, tá bem? E esse exemplo aqui então mostra múltiplas colunas de destilação em série. Então veremos aqui, por exemplo, um balanço de massa, no qual nós temos uma primeira coluna de destilação, onde a corrente de topo dessa coluna alimenta uma nova coluna de destilação e a corrente de fundo também alimenta uma nova coluna de destilação. Tá? Então nós veremos mais adiante um problema de destilação e eu vou falar brevemente para vocês sobre o processo em si. Porém, nós podemos aqui definir várias fronteiras nesse fluxograma para começar a trabalhar um balanço material. Por exemplo, aqui essa primeira fronteira definida ao redor da primeira coluna de destilação. Tá? Se a gente tentasse resolver um problema definindo a fronteira inicial nesse ponto, onde está aqui em vermelho representado, nós teríamos uma equação de balanço material do tipo A igual a B mais C. Tá? Considerando o regime contínuo, sem acúmulo, tá? Então o que entra é igual ao que sai. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa equação de balanço e vejam que a gente ainda não leva em consideração e não se preocupa com as correntes de saída das colunas subsequentes. Uma outra forma
de definir uma fronteira e começar a resolver o problema, poderia, por exemplo, definindo aqui na coluna que recebe a corrente de topo da primeira coluna. Tá? E dessa maneira, a primeira equação que eu teria que escrever, tanto para o balanço global ou sendo uma equação de balanços por componentes, seria aqui a equação do tipo B igual a D mais E. Então verifiquem aqui que nós temos, né, uma equação que ela já também, nesse caso, não se preocupa com a alimentação lá da entrada da primeira coluna, como anterior, e sim sobre as saídas dessa coluna aqui em cima. Da mesma forma, eu poderia ter uma fronteira na coluna de baixo que recebe a alimentação da primeira coluna, e nesse caso a minha equação de balanço inicial seria C igual a F mais G, tá certo? E eu não me preocupo com as demais fazões que não cruzam a fronteira, vejam. Ou eu poderia também definir as fronteiras contemplando mais de uma coluna. Por exemplo, aqui, né, vejam que uma fronteira que ela pega, né, que ela abrange as duas colunas subsequentes. E nesse caso aqui eu tenho duas alimentações nessa fronteira e 4 saídas. E portanto aqui a minha equação do balanço de massa se tornaria B mais C igual a D mais E mais F mais G. Tá bem? Então vejam que a gente tem aqui já o envolvimento de mais variáveis, porém a gente ainda também não se preocupa com a corrente A, que ela não cruza a fronteira definida aqui nesse ponto. Ou eu poderia também ter uma fronteira contemplando a primeira coluna e a coluna de cima, certo? E assim eu só não me preocupo com as saídas da segunda coluna. Porém, com a alimentação sim, porque a alimentação cruza essa fronteira. Então, olhando aqui, eu teria uma equação de balanço de massa do tipo A igual a C mais D mais E. Tá? E por que não aqui a corrente B? Porque a corrente B ela não cruza a minha fronteira. Tá? Ela está dentro da fronteira. Tudo que está entrando nessa coluna inicial vai ser parcialmente, né, distribuído entre a corrente B e a corrente C, porém a corrente B ela vai acabar saindo em D e E, que cruzam a fronteira. Então, já que D mais E é igual a B, em termos de massa, então nós não precisamos aqui se preocupar em considerar ela, porque ela está dentro da fronteira definida. Tá? Então, somente as correntes que cruzam a fronteira é que devem ser consideradas na equação de balanço material. Certo? Também poderia ter uma fronteira que abrange então a primeira coluna e a coluna que recebe a corrente de fundo, tá? E nesse caso aqui o meu balanço de massa se torna A igual a B mais F mais G, tá certo? E novamente vejam que C não entra na equação porque não cruza a fronteira. Ou ainda eu poderia ter uma fronteira que ela leve em consideração todas as correntes de entrada e saída globais do processo. Tá? Então, todas aquelas correntes que estão entrando inicialmente, né, partindo assim para dentro do processo, e as correntes que estão saindo, deixando o processo. E nesse caso aqui, vejam que minha equação de balanço de massa ainda poderia ser escrita como A igual a D mais E mais F mais G, sem se preocupar com as correntes B e C que estão dentro dessa fronteira. Tá? Então vejam que a gente tem aí várias possibilidades de definição de fronteira, vários arranjos, né, várias configurações diferentes. E se eu tivesse que resolver um balanço de massa aqui, né, como que eu definiria inicialmente essa fronteira? Como comentado anteriormente, de acordo com as informações que eu tenho, tá? Em quais correntes eu tenho essas informações, tá? Em que ponto eu conheço a vazão, a composição, para eu poder começar inicialmente resolvendo a equação da fronteira definida e depois eu passar para novas fronteiras. Por exemplo, aqui, se eu começasse resolvendo com essa fronteira que está mostrada aqui, com A sendo igual a D mais E mais F mais G, se eu conseguisse resolver e determinar todas as correntes A, D, E, F, G, eu teria condição, logo em seguida, de traçar novas fronteiras e definir as correntes B e C, que não estão aqui ainda contempladas no balanço material por essa fronteira. Tá? Poderia fazer daí uma nova fronteira nas colunas de saída e, como eu sei que B é igual a D mais E e C é igual a F mais G, encontrar as correntes B e C também. Tá certo? Então vejam que a gente tem que ter
bem estabelecido a fronteira inicial, porque é um passo importante para a gente continuar a resolução do problema e conseguir definir todas as composições e vazões do processo. E dessa forma, uma vez que nós definirmos a fronteira inicial, nós já podemos começar a resolver o problema. Como eu comentei, aplicando aquela estratégia que nós vimos, tá certo? Seja passo a passo, ponto por ponto, ou de forma um pouco mais automática, depois que a gente vai tendo um pouco mais de prática e encontrando as variáveis relacionadas à fronteira inicial. E a partir daí, novas delimitações de fronteiras podem ser necessárias para que a gente possa daí então encontrando mais parâmetros das correntes que não foram envolvidas inicialmente na primeira fronteira, tá certo? Então, à medida que as variáveis que inicialmente eram desconhecidas vão sendo determinadas, a gente tem condição de traçar essas novas fronteiras. Tá? Às vezes uma fronteira lá que inicialmente eu não teria informação nenhuma para ela, se eu já resolvi outro ponto e encontrei daí algum parâmetro, alguma variável daquela corrente, daí sim eu tenho condição de incluir ela em uma nova fronteira para determinar e resolver o balanço para o processo como um todo. Tá? Então a gente vai praticar isso um pouquinho com alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês e que depois irão também compor a atividade da aula, tá certo? E o exemplo 1, se tratando então de um problema de balanço de massa sem reação química com mais de uma unidade, vai permitir então a gente aplicar um pouco desse conceito de definição de fronteira que eu comentei anteriormente, tá? Então vamos ler e interpretar o problema, que é a primeira etapa da resolução que nós vimos anteriormente, e a seguir então nós veremos como utilizar essas informações para encontrar o que o problema pede. Uma experiência de velocidade de crescimento de certos organismos requer a preparação de um ambiente de ar úmido enriquecido em oxigênio. Então, duas correntes A e B são alimentadas a uma primeira câmara de umidificação e uma corrente C em uma segunda câmara sequencial para produzir uma corrente de saída com a composição desejada. Tá? Então, nós temos aqui algumas informações das correntes que nós teremos no processo. Então, as duas correntes de alimentação, A e B, da primeira câmara, e uma corrente na segunda câmara, que seria a corrente C. Tá? E o que a gente tem em cada uma dessas correntes? Na corrente A, temos água líquida alimentada a vazão de 20 centímetros cúbicos por minuto, tá? Com densidade de 1 grama por centímetro cúbico e massa molar da água 18,02 gramas por mol. Então vejam que as correlações aí elas já implicam que a gente tem uma vazão volumétrica e temos condição de converter isso para vazão mássica e consequentemente para vazão molar com essas informações que nós temos. Já a corrente B é uma corrente de ar, tá? Com a composição molar sendo a composição clássica do ar, tá? Então, a composição clássica do ar, 21% oxigênio e 79% nitrogênio. E então vejam que a junção das correntes A e B na primeira câmara faz então justamente com que nós tenhamos aí um ar umidificado, tá certo? O ar então proveniente da corrente B e a água na corrente A torna então esse ar também um pouco úmido em função da quantidade de água que está sendo alimentada em conjunto com o ar. Em seguida, na segunda câmara, então nós temos a entrada da corrente C, que seria uma corrente de oxigênio puro, com uma vazão molar igual a 1/5 da vazão molar da corrente B. Tá? Então, se nós conhecermos a vazão molar da corrente B, nós temos aí condição, consequentemente, de determinar a vazão molar da corrente C, tá certo? Bem, e em seguida nós temos aqui mais uma informação que diz que o gás de saída final é analisado e observa-se que ele contém 1,5% molar de água. Tá? Então, a composição no gás de saída que vai sair no final do processo, lá na saída da segunda câmara, ele contém essa quantidade de água, essa composição que caracteriza a sua umidade. Beleza? Bom, então só para a gente entender um pouco mais do processo do problema, nós temos aí duas câmaras sequenciais, sendo a primeira de umidificação, tá? Com injeção de água no ar para tornar o ar um pouco mais úmido, porque às vezes em alguma etapa de processo, como problema CITA, é necessário
que para o crescimento de certos organismos ou micro-organismos em processos de fermentação, em processos bioquímicos, nós tenhamos aí uma quantidade de água que vai favorecer esse crescimento. E na segunda câmara nós temos então uma oxigenação dessa corrente de processo com alimentação de ar, de oxigênio puro no ar, para tornar então o oxigênio mais disponível também para o crescimento desses organismos. Bem, então uma câmara de umidificação em escala industrial, simplesmente ela é uma versão aumentada daquele umidificador convencional que nós temos em casa, tá, para tornar o ar um pouquinho mais úmido, um pouco mais fácil de respirar, né, em dias que o ar acaba estando muito seco. Tá bem que ele vai fazer então a injeção de água, tá, vai vaporizar, mas manter a temperatura da água de forma a ela poder ser incorporada ao ar, tornando ele um pouco mais úmido. Tá? Então tem todo um ciclo termodinâmico dentro do funcionamento do equipamento, tá? Que a gente não precisa se preocupar com isso ainda, mas que nós sabemos então que ele vai proporcionar água para o ar que está entrando. E a câmara de oxigenação tem o mesmo tipo de funcionamento, porém ao invés de água, ela vai fazer a injeção de mais oxigênio na corrente de ar. E aqui então as questões que nós temos que resolver para esse problema. Em A, determinar a vazão molar da corrente final de saída da segunda câmara, determinar a vazão molar das correntes B e C, qual a composição restante do ar de saída da segunda câmara, tá certo? Ou seja, restante por quê? Porque a gente já conhece a composição em água, né, a umidade dessa corrente de saída, faltam então dos demais componentes. E qual a vazão e composição da corrente que deixa a primeira câmara, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver o que a gente pode construir para representar esse sistema, tá certo? Vamos lá, então já interpretamos o problema, né, vimos as informações disponíveis, o que a gente quer determinar para o problema também, e vamos esboçar o fluxograma para esse processo. Então eu vou representar o fluxograma com duas câmaras, uma primeira para umidificação e uma segunda para oxigenação, e identificar os rótulos, as informações de cada uma dessas correntes, tá certo? Então as correntes A, B e C, sendo as correntes A e B, então o ar e a água que entram na câmara 1, e na corrente C o oxigênio que vai entrar e tem uma relação com a corrente B. Colocar as informações que estão disponíveis e que não estão disponíveis também no diagrama, tá certo? Nos nossos rótulos. Então eu vou chamar de D a corrente que deixa a câmara 1 e segue para a câmara 2, e de S a corrente de saída final que sai da câmara 2 e que a gente conhece a umidade. As informações que temos: a vazão de A, tá? Em quantidades aqui de vazão volumétrica, 20 centímetros cúbicos por minuto. E com os fatores de conversão, nós já temos a noção de que nós temos o equivalente a 20 gramas por minuto, e convertendo com a massa molar, um total de 1,11 mols por minuto de água entrando na câmara 1, tá certo? Por que a gente vai fazer a conversão para mol? Porque a composição da corrente S, que nos foi informada e que nós conhecemos, está em composição molar. Então, para a gente deixar tudo numa única base e conseguir resolver o problema de forma consistente, vamos trabalhar aqui então em mol, beleza? Em base molar. Bom, a corrente B é ar, com a composição molar conhecida e padrão do ar, de oxigênio 21% e nitrogênio 79%, tá certo? Ou seja, frações de 0,21 e 0,79 respectivamente. E as informações implícitas do problema: se a corrente A é só água, então sua composição em água, sua fração é igual a 1, beleza? A corrente C também é oxigênio puro, então a fração de oxigênio na corrente C também é igual a 1. E nós temos uma correlação da corrente C com a corrente B que o problema informou, tá? Ele diz que a corrente C ela é equivalente a 1/5 da corrente B. Então eu sei que FC, né, a vazão de C, é a vazão de B dividido por 5, ou 5 vezes a vazão de C é igual à vazão de B. Tá? Então, é uma correlação que o problema nos passou. A composição de água na saída, 1,5%, tá? Ou seja, em fração 0,015, bem, de água. E com isso, então, nós temos aqui as informações disponíveis que o problema deu de forma direta e de forma indireta também. Agora vamos
verificar a base de cálculo, tá? Quinta etapa da nossa estratégia de resolução. O problema nos passou uma quantidade de vazão conhecida para alimentação no processo. Então essa é a nossa base de cálculo. Não há necessidade aqui da gente buscar ou definir uma base de cálculo específica. Bem? As nossas variáveis, em seguida, vejamos aqui, não conhecemos a vazão de B, nem a vazão de C, tá certo? Que estão correlacionadas, mas não conhecemos nenhuma das duas. Não conhecemos a vazão da corrente D e também não conhecemos a vazão da corrente S. Assim como qualquer composição da corrente D e também as demais composições que não água na corrente S, tá certo? Então veja aí, temos, né, um total aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis, beleza? Mas nós precisamos então especificar uma fronteira para trabalhar por enquanto só com as variáveis que estão cruzando essa fronteira, beleza? E nós temos a possibilidade de estabelecer na câmara 1, na câmara 2 ou nas duas câmaras, tá certo? E por onde a gente vai começar e vai estabelecer a fronteira 1? Ao redor de todas as câmaras, tá bem? Por quê? Porque vejam que se a gente estabelecer só na câmara 1 ou só na câmara 2, nós estaríamos então cruzando com a corrente D, e a corrente D nós não conhecemos nenhuma variável, né, nenhuma composição ou sua vazão. E isso então inviabilizaria a resolução do balanço de massa, tá? Então a gente precisa começar com a fronteira cruzando as correntes que nós conhecemos informações, que são as correntes globais A, B, C e S, beleza? Bom, para a fronteira 1 então, balanço de massa. O balanço de massa global, então ele vai ficar as entradas iguais às saídas, tá? Nós temos 3 entradas e uma saída, não temos acúmulo, estamos considerando regime permanente, com alimentação constante em mols por minuto. Então FA mais FB mais FC é igual a FS, beleza? Então sendo F aqui a nossa nomenclatura para vazão, tá? Para representar os fluxos que entram e saem. E os balanços por componentes, tá certo? Então aqui eu já não vou colocar, igual eu fiz nos problemas anteriores, as frações para as correntes em que elas não aparecem, para daí cortar e cancelar. Eu já vou colocar direto só as correntes nas quais nós temos cada um dos componentes presentes, tá certo? Ou seja, a água, nessa fronteira definida, ela só está na corrente A e na corrente S. O oxigênio apenas na corrente B, C e S. E o nitrogênio só na corrente B e na corrente S, beleza? Então aqui para água, O2N2, temos as nossas equações de balanços por componentes. O que entra daquele componente é igual ao que sai daquele componente, né? E a vazão do componente é a vazão total da corrente vezes a sua fração na corrente, beleza? Já usando a correlação de fração molar com a vazão total de cada uma das correntes. Próxima etapa, verificar se nós temos condição de resolver essas equações. Então, olhando para as nossas equações e para as variáveis envolvidas, vejam que nós temos 5 variáveis, tá certo? As vazões das correntes B, C e S e também a composição de oxigênio e nitrogênio na corrente S. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 equações, tá certo? E por mais aqui que o balanço global possa ser LD com balanço por componentes, nesse caso aqui isso só vai ser um problema se a gente for resolver como um sistema de equações, tá? Se a gente for resolver de maneira independente por substituição, é uma correlação válida, tá certo? E nós temos ainda uma quinta equação, que é a correlação que o problema informou para a gente, tá? Que a gente pode então substituir FC ou FB nas nossas equações aqui para eliminar uma das variáveis, tá certo? Colocando uma em função da outra. Então, se a gente olhar dessa forma, nós temos 5 equações e 5 variáveis, portanto, né, 0 graus de liberdade. E temos condição de resolver o problema, tá? Então, resolvendo esse sistema de 5 equações, 5 variáveis, tá? Não é bem um sistema, a gente não precisa resolver, né, por escalonamento, nem nada, a gente pode ir resolvendo por substituição, tá bem? Eu comecei aqui pela vazão de S com a equação do balanço da água, tá? E em seguida fui substituindo e encontrando as demais correntes, beleza? E então nós temos aqui a vazão da corrente S, um total de 74 mols por minuto, a corrente B, 60,74 mols por minuto, e a corrente C, 12,15 mols por minuto. Tá? Então a gente vê que o balanço global aqui fecha, se eu somar FA com FB e FC, eu tenho FS,
e as composições de oxigênio e nitrogênio também somadas à fração de água já conhecida. Então, eu tenho a soma das frações igual a 1. Beleza? Então, conferimos aqui o resultado para a fronteira 1. Porém, o problema também pede as informações da corrente que deixa a câmara 1, tá certo? Então, além da vazão dessas correntes e da composição da corrente S que ele pediu para a gente determinar, nós precisamos definir uma nova fronteira para executar novos balanços de massa e determinar a vazão da corrente D e sua composição. E eu posso fazer aqui, já que eu conheço todo o restante das correntes, né, de entrada ou de saída, sendo a fronteira da câmara 1 ou a fronteira da câmara 2, tá certo? Tanto faz. Eu posso escolher uma ou outra, eu tenho condição da mesma forma de resolver aqui esse sistema e encontrar essas variáveis que ainda faltam ser determinadas. Bom, eu vou fazer aqui pela fronteira da câmara 1, tá certo? Porque eu acho que daí trabalhando só com informações de entrada igual de saída fica um pouco mais objetiva as equações, mas vocês podem fazer se vocês preferirem, quiserem tentar, pela câmara 2, tá certo? Então também é uma fronteira válida para resolver esse problema. Então a fronteira 2 na câmara 1 correlaciona as correntes de entrada A e B com a corrente D na saída. Da mesma forma, então, escrevendo as equações de balanço, eu tenho aqui FA mais FB igual a FD e tenho os balanços por componentes, né, o que entra de água igual ao que sai de água, só nas correntes que eu tenho água, tá certo? O que entra de B igual ao que sai, o que entra de oxigênio em B é o que sai de oxigênio em D, tá? Eu só tenho oxigênio na corrente B. E o que entra de nitrogênio é igual ao que sai de nitrogênio em D, e eu só tenho nitrogênio entrando em B. Então, eu tenho aqui 4 variáveis e 4 equações, tá? A vazão da corrente D, uma das variáveis, e as 3 composições restantes. E tenho minhas 4 equações, que por eu não resolver como um sistema assim por substituição, tá? Já que eu vou resolver direto aqui FD somando FA e FB que eu conheço do sistema anterior e da base de cálculo, eu já resolvo daí o meu sistema como sendo um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, na verdade, também só por substituição. E resolvendo aqui então, tenho a vazão da corrente D, equivalente a 61,85 mols por minuto, e as composições, né, dessa corrente D, sendo então a fração de água igual a 0,018, ou seja, 1,8%, oxigênio na corrente D 0,206, 20,6% em composição, e a composição de nitrogênio nessa corrente 77,5%. Beleza? Então vejam que aqui sim, a partir do momento que a gente já tem mais de uma unidade de processo, essa definição da fronteira de forma correta e coerente, né, de acordo com a disponibilidade de informações, ela é crucial para a resolução do problema. Tá? Então a gente precisa avaliar e escolher exatamente por onde a gente vai começar e a partir dali definir novas fronteiras. Tá? Aqui no caso só com 2 processos, mas isso vale para 3, 4, 5, quantas etapas de processo a gente tiver da mesma maneira. Ok? Bom, praticar mais um pouquinho. E também para vocês treinarem na atividade da aula, um segundo exemplo aqui, então, com algumas colunas de destilação para a gente verificar novamente a definição de fronteira e a aplicação das etapas de solução do balanço de massa para encontrar aqui algumas vazões e composições das correntes de um processo de destilação. Então vamos ler e interpretar o problema e em seguida resolver também, especificando no local correto cada uma das fronteiras. Bom, o fluxograma ilustrado a seguir apresenta o processo de separação e purificação de uma carga de hidrocarbonetos a uma coluna de destilação, a partir da qual são geradas outras 2 correntes e uma delas alimenta outra coluna de destilação para uma nova separação. Baseado nas informações a respeito das frações molares das correntes do processo, descritas no fluxograma, e pelo balanço de massa, vamos aqui então calcular as vazões molares totais das correntes B, C, D e E, indicadas no fluxograma que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e calcular as frações molares de cada componente na corrente B. E por fim, com essas quantidades determinadas, podemos ainda determinar as vazões molares de cada componente nas correntes A, B, C e D, tá certo?
Só antes de mostrar o fluxograma, então comentar com vocês que a destilação é uma operação unitária, tá certo? Que consiste de uma coluna de separação baseada na diferença de volatilidade entre os compostos envolvidos, na qual em cada estágio dessa coluna acontece um equilíbrio líquido-vapor em função do gradiente de temperatura que se forma ao longo dessa coluna, e à medida que a separação vai acontecendo, o mais volátil vai sair por cima da coluna e o menos volátil por baixo da coluna, tá certo? Então é uma destilação, porém fracionada em estágios, ela não acontece em uma única etapa, e sim em várias etapas. Bem, então aqui temos um fluxograma indicando então e representando esse processo, tá? Indicando que nós temos uma primeira coluna com a alimentação da corrente A, da qual sai no topo uma corrente B e no fundo uma corrente C, e essa corrente de topo da primeira coluna é alimentada em uma segunda coluna, na qual também temos uma corrente de topo chamada de corrente D e uma corrente de fundo chamada corrente E, tá certo? Bem, vemos aqui então que temos já as informações e os rótulos a respeito de cada uma dessas correntes, tá certo? Então vemos aqui que conhecemos as composições da corrente A, C, D e E, só não conhecemos para a corrente B, tá certo? E que então a partir daqui a gente pode começar a definir uma certa fronteira para que a gente possa realizar os balanços e determinar as quantidades das demais correntes, tá certo? Bom, vamos ver aqui então. Se a gente parar para pensar de forma geral, em termos de variáveis, não conhecemos nada a respeito da corrente B, nem uma composição e nem uma vazão, seja a vazão total ou a vazão dos componentes. Na corrente C, conhecemos as composições, porém não as vazões, tá certo? Nem a vazão total e nem a vazão dos componentes. E o mesmo nas correntes D e E, tá certo? Então, de forma geral, a gente tem aqui 19 variáveis para esse problema. Porém, nós temos aqui uma correlação da vazão total com a vazão de cada componente, já que a gente conhece a composição. Então, uma vez conhecida a vazão total, a gente conhece, a partir da composição, a vazão individual dos componentes. Então, essas variáveis aqui partem da correlação que a gente não precisa ainda considerar. Então, se a gente for ver, na verdade, nós temos aí apenas 7 variáveis a serem determinadas. Beleza? Bom, para resolver o problema, vamos então adotar uma base de cálculo. Tá? O problema não informa a quantidade processada ou a quantidade produzida, tá certo? Então eu vou adotar uma base de cálculo para resolver na corrente A de 100 mols, beleza? E a partir da composição, na corrente A, nós temos a vazão de cada componente. Basta multiplicar a fração vezes a vazão total. Temos aqui, para os nossos 3 componentes a serem separados, o estireno, o tolueno e o benzeno, suas respectivas vazões aqui em quantidades molares, tá? Então, estou falando vazão, mas na verdade é a quantidade de mol que está sendo alimentada independente da unidade de tempo que a gente considerar. Bom, em seguida, definição da fronteira no fluxograma. Vejam que a gente não conhece nada sobre a corrente B, então é interessante em um primeiro momento não deixar ela na primeira fronteira, tá? Deixar ela de fora ou dentro dessa fronteira, sem cruzar a fronteira para a gente determinar os demais compostos. Então, veja que se a gente definir a fronteira como sendo uma fronteira global, a gente conhece as composições de todas as correntes e a vazão da alimentação da base de cálculo. E com isso, falta determinar então as vazões das correntes C, D e E, já que a gente já conhece a composição. Bom, então vamos chamar essa de fronteira 1 para o problema. E se a gente escrever os balanços materiais para essa fronteira, temos o balanço de massa global, considerando o regime estacionário, em que o que entra é igual ao que sai, então FA é igual a FC mais FD mais FE, e o balanço por componentes, para cada um dos 3 componentes, o estireno, o tolueno e o benzeno, são as respectivas frações desses componentes nas correntes de entrada, que só temos uma, sendo igual ao produto também das frações vezes as vazões totais das correntes de saída. E veja que todas essas frações a gente conhece, tá? Que são correspondentes às composições que nós temos em cada uma dessas correntes, tá certo? Então é só a gente pegar de composição, passar para a fração e substituir no nosso sistema. Sendo assim, a gente vai ficar com 3 variáveis, 3 incógnitas, porém 4 equações, sendo o balanço global
linearmente dependente, tá certo? Pois ele pode ser escrito como uma combinação linear das três correntes abaixo somadas, e resolvendo então aqui esse sistema de três equações e três variáveis, temos então a vazão das correntes C, D e E, beleza? Se a gente somar aqui, a gente vai ver que vai fechar 100, então fecha o nosso balanço, a gente consegue ainda verificar e conferir nossa resposta. Falta ainda determinar a composição e a vazão, a quantidade na corrente B, beleza? Que a gente deixou ela de fora da primeira fronteira, porém o problema também pede para a gente determinar as quantidades da corrente B. Para isso eu vou utilizar então a partir que a gente teve a mesma base de cálculo e que a gente já determinou os valores de D, E e C, tá certo? Então se a gente fizer um balanço de massa na fronteira 2, com D e E já conhecidos e determinado anteriormente, então nós podemos escrever as equações de balanço nessa segunda fronteira. Então B igual a D mais E, e a mesma coisa dos balanços por componentes. Então vejam que nas correntes aqui nós já conhecemos as composições e as vazões de saída. Se a gente substituir, esse aqui nem precisa ser resolvido por um sistema, né? Pode ser resolvido por substituição, determinando FB, somando FD e FE que foram determinados no item anterior, e substituindo FB aqui para determinar a fração, né, ou a composição de cada componente do estireno, do tolueno e do benzeno na corrente B, certo? Bem, 4 equações, 4 incógnitas, porém aqui a gente não resolve como um sistema, então não tem que se preocupar com o balanço global ser linearmente dependente. E resolvemos então para achar a vazão da corrente B igual a 41,52 mols e também as frações de cada um desses componentes, o estireno, o tolueno e o benzeno, equivalentes aqui a 0,10, 0,55 e 0,35, ok? Bom, no item C o problema pede para a gente determinar a vazão de cada componente em cada corrente, tá certo? Então esse eu vou deixar para vocês fazerem na atividade, tá? Mas basta multiplicar então a composição, a fração encontrada em cada corrente pela vazão total, e você vai ter a vazão do componente em cada uma das correntes do fluxograma e do sistema, e assim a gente estaria determinando então todas as variáveis restantes, ok? Então vejam novamente a importância da gente saber definir uma fronteira partindo de um ponto onde a gente conhece e tem informações disponíveis para resolver, e então estabelecendo novas fronteiras para determinar as demais variáveis, certo? Então esse era o grande objetivo aqui dessa aula, mostrar para vocês isso, que em sistemas com múltiplas unidades, encontrar a fronteira adequada é um ponto muito importante para resolver um balanço de massa, certo? Bem, pessoal, como atividade da aula 4, então, eu vou deixar para vocês resolverem os exemplos 1 e 2 dessa aula, adotando como base de cálculo das quantidades envolvidas em cada problema os 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, assim como vocês fizeram nas aulas anteriores. E nesse caso aqui seria para o problema 2, a vazão que a gente adotou aqui na corrente A, tá? Que eu coloquei como 100 mols. E no problema 1, a quantidade de água alimentada na mesma unidade, tá? Em centímetros cúbicos por minuto, equivalente aí à base de cálculo de vocês, tá certo? Bem, pessoal, então esse era o conteúdo da nossa aula de hoje, aqui as principais referências, tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.